senhor presidente, João Ferreira Duarte, o nosso amigo, vice-presidente, ex-presidente da Assembleia Legislativa, vereador Valdir Monte Alegre, vereador secretário que me substitui, vereador Chaga, que muito bem tem desempenhado seu papel aqui, com muita desenvoltura. Gostaria de cumprimentar também os demais vereadores, cumprimentar também a população e também gostaria de saudar aqueles que vão nos assessorar aí durante os nossos 4 anos, não vou dizer longos, porque ao finalizar o nosso mandato a gente vai achar muito pouco. Então eu gostaria de saudar aqui Leonardo, eu tenho certeza que resgatamos aí uma figura ilustre do nosso município também, o Carol, o Davidson, o Lívio, o Sérgio, a Dona Liette, a Eliana e a Ana Cara, com certeza aí irá contribuir muito com o nosso desempenho parlamentar. Eu queria só dizer aos nossos colegas vereadores, desejar boas-vindas, já que eu tenho um mandato, e eu queria, de alguma forma, com a proximidade das eleições da União dos Vereadores do Estado do Ceará, eu gostaria de informar que até o dia 22 de março haverá a eleição da União dos Vereadores do Estado do Ceará, onde há uma tentativa de um acordo para uma chapa única, como foi feita na prece, mas os interesses das regiões são perplexos, são distintos, e dos grupos políticos da União dos Vereadores, já que somos 5.000 vereadores no país, aliás, 5.000 vereadores no estado do Ceará, distinguem muitos interesses. E há 2 chapas hoje dispostas a concorrer. Uma é do Aldir, ex-presidente da Câmara Municipal de Tauá, que tem o apoio aí da Câmara Municipal de Fortaleza, onde indicará o vice. E também, que é do PMDB, o vereador Aldir Viana. Tem o vereador Marduque Duarte, que é irmão do ex-deputado estadual, que é hoje o prefeito de Limoeiro, faltou aqui a memória. Mas é do PSDB, e tem o seu vice, o vereador Bandeira Júnior, que é a vice Bandeira Júnior, que é do município de Iguatu. Então, são 2 chapas distintas. Peço aqui a atenção dos vereadores para que no dia 22 possam participar aí da eleição, para que a gente possa decidir a nova diretoria da entidade que é tão forte no nosso estado. Lembrando que Catarina é contemplada hoje na atual chapa do vereador Deusinho, vereador Calcaia, e eu sou o secretário-geral da União dos Vereadores do Estado do Ceará. Na primeira gestão, já são 2 anos, eu fui secretário de Juventude da União dos Vereadores e agora sou secretário-geral, onde a gente está finalizando o nosso mandato. Como bem tratou o vereador Fernando e também os demais vereadores, o vereador João, nós indicaremos aí que queremos uma emenda. A emenda não é para minimizar o número de famílias, e sim para acrescentar. Não acredito que com 350 pessoas famílias contemplem a população de Catarina, já que o município de Catarina tem 2.079 famílias cadastradas para receber o Bolsa Família. Então, quero confortar as famílias de Catarina e dizer que nós queremos ampliar. E eu acredito que se R$100 a prefeitura não puder arcar, quem sabe poderá ratear o valor de 100 mil, dividindo aí R$50 para cada família. Essa é a intenção, essa é a intenção da Câmara Municipal que nós queremos contemplar. Acredito eu que o maior número de famílias. Se a prefeitura tem o dinheiro, não adianta a gente discordar. Poderíamos ratear e beneficiar muito mais. É como eu sempre digo, vereadores, se a minha panela ferve, não lhe serve. Se a minha panela ferve, não lhe serve. Agora só serve se a sua ferver. E para ferver, nem que ferva com menos, vereadores, mas lá irá te beneficiar. Outro projeto de indicação que a gente tem para propor seria um aumento, o projeto de indicação seria o aumento do salário dos vereadores secretários. Acredito eu que esse projeto de indicação seria para contemplar todos os secretários, né, sem distinção, porque é um absurdo o salário hoje de R$1.500, não contempla, nós não temos
uma dedicação. Hoje eu vejo secretários que não ocupam seus espaços porque o salário realmente ainda é inferior, já que está parado desde 10 anos atrás na gestão do Lamartine, dois prefeitos do Lamartine. Então eu acho, para haver uma dedicação maior dos secretários, que eu estou vendo que não tem, está uma dedicação pífia. Eu acredito que se nós aumentássemos o salário, poderíamos aí ter mais técnicos, mais profissionais e melhores, com melhor desempenho, porque estariam sendo bem pagos. Eu queria só dizer aos amigos catarinenses que na quinta-feira nós iremos, os vereadores da Bancada da Oposição, irá fazer uma visita ao Ministério Público, onde nós iremos solicitar uma ordem bancária. Essa ordem bancária, ela é enviada pela administração municipal, que a gente chama de OB. Ela é enviada com todos os salários pagos de janeiro e fevereiro, e nós vamos solicitar também de novembro e dezembro. Ou seja, aqueles que receberem menos de um salário em fevereiro, que eu estou vendo aí que crescente o número de reclamações de pessoas que estão recebendo R$300, nós iremos aí pedir judicialmente que o prefeito, que a administração pública reponha os outros 300. Caso não havendo entendimento entre o Ministério Público e a administração municipal, eu lamentavelmente irei solicitar ao Ministério Público, junto com a Câmara de Vereadores, o bloqueio das contas municipais. Acredito que não tem interesse que chegue a esse limite, mas também acho covarde a forma como o prefeito municipal de Catarina está tratando os seus funcionários, fazendo corte nas gratificações, e eu acredito que isso seja um absurdo, porque eles não cortam da panelinha, eles só cortam daquelas pessoas que votaram nele, mas que não são participantes da panelinha. Então eu quero só confortar aos funcionários que nos dê mais um tempo. Quinta-feira nós iremos ao Ministério Público e lá o Ministério Público atenderá com certeza as nossas reivindicações. Como falou o vereador Fernando, tem as questões das cisternas e também dos pós-profundos. Nós temos uma reunião aqui na Câmara com vereadores aqui que estavam presentes e o vereador João recebeu aí e as orientações com relação ao pós-profundo. Mas em breve a gente trará mais explicações. Eu queria só, antes de finalizar, pedir um pouco de paciência com vocês e ler um artigo que circula na internet, onde trata sobre um artigo lido pelo senhor Luiz Ricardo. Esse artigo, ele trata o seguinte: o preço da liberdade. Liberdade, segundo Guto Rocha, é a faculdade de agir de uma maneira ou de outra, ou de não agir. É o Estado que não é escravo ou de quem não está preso. É a ausência da sujeição e de subordinação. É a faculdade de fazer aquilo que não se opõe às leis. É o ato de ser livre. Hoje, 5 meses após a eleição municipal, uma pergunta não sai da minha mente: onde se encontra essa liberdade? Já que muitos eram aqueles que diziam que o Dr. Jefferson, junto com Rafael, ia libertar o povo, uma vez que afirmavam que está vivendo numa ditadura há mais de 40 anos. Ditadura é que eu mesmo doutor aceito compartilhar. Apesar das contradições existentes sobre aqueles que afirmavam mais fatos, vou me deter apenas à liberdade por eles pregadas. Que liberdade é essa que incita pessoas a humilhar seus colegas de trabalho, a perseguir, rebaixá-los pelo simples fato de eles não seguirem o trabalho, discordar do pensamento político, ou seja, do lado político do prefeito? Que até então o prefeito de toda a cidade, com um pequeno indivíduo que ele por isso faz, sim, para obter alguns cargos ou obter um salário melhor, tenha que submeter a tamanha palhaçada, que o profissional é esse. Isso explica submeter a tamanha palhaçada. Falta de capacidade que possui os senhores secretários para ocupar seu cargo, assistir à posse e cheguei a ver um espetáculo digno de aplauso, na qual o palhaço principal, o doutor, portou-se como verdadeiro ator, relatando ter feito tudo que Catarina hoje possui, marculando a mente das pessoas lá, ter feito presentes. Realmente foi digno de aplauso a
atuou bem, ele só esquece que nada dura para sempre, nem mesmo a sua atuação, e que logo os holofotes vão embora e a verdadeira face à população é mostrada e as falhas começam a aparecer. Foram pessoas demitidas, transferidas, retiradas do seu local de trabalho, perda de gratificações, promessas não cumpridas, acordos quebrados, empregos que não saíram, etc. Isso tudo porque as pessoas não seguiram o seu candidato, dando início assim à perseguição política. Então vamos analisar. Quer dizer que se não votar no candidato doutor, eu vou sofrer perseguição? E a liberdade pregada pelo próprio doutor, onde fica? E a ditadura regional acabou? Apenas começou. Já sei, os leigos educados e ditos doutores respondem: é 15, chupa. Expressão essa que só mostra quando são pessoas inteligentes e dotadas de valores morais. O melhor de se analisar são os acordos políticos. Chega a ser cômico. Pergunta-me se eles, pelo menos, o que é isso, acordo, ou se agem de má índole mesmo. Caso interessante foi ocorrido na escola Francisco Rodrigues Pereira, onde um comerciante, homem de bem, senhor de família, chamado Senhor Neto. Esse senhor trabalhava nessa escola vendendo merenda numa sala da escola, servida pelos gestores municipais durante a política do Dr. Jefferson, durante a eleição do Dr. Jefferson. E o Dr. Jefferson foi à casa de seus familiares, pai, irmãos, genros, noras, em busca de apoio político, e firmou um acordo onde todos votariam nele e ele deixaria o seu neto permanecer no devido local de trabalho, mesmo ele votando contra o candidato doutor, exercendo assim o papel de cidadão. Passando a política, então o diretor da escola solicitou junto ao senhor Neto que desocupasse a sala, por ele ocupada, com a desculpa que ele estaria precisando da sala. O mesmo disse que não sairia, pois sua família detinha de um acordo com o atual prefeito. Logo a família do senhor Neto procurou o doutor e lembra-se do acordo, o mesmo firmou permanência do comerciante da escola. Ao saber do ocorrido, o diretor da escola, com verdadeira moça, deu pedido e colocou seu carro à disposição, alegando não ter autonomia dentro da escola. Então, se formou a confusão, que só foi resolvida com a expulsão definitiva do seu neto. E o retorno do então diretor. Estaria esse senhor diretor recebendo as ordens do doutor ou do senhor Irã? Ou apenas queria medir forças e humilhar esse senhor? Assim como interviu contra, não intervir a favor, já que não era ele o autor da expulsão e o senhor diretor detinha de amizade de anos com ele e seus familiares. Teria o diretor pretensões comerciais no local? Vale ressaltar que vender merenda era o único sustento do senhor Neto. Admira-se muito um homem detento, temente a Deus, que vive dentro da igreja, sendo cruel, retirando o cidadão o direito de ganhar sustento, ganha pão de seus filhos. Isso chega a nos entristecer. Que administrador é esse que não cumpre com seus acordos, com a sua palavra? Estaria ele fazendo valer seu apelido de traíra? Ou seria apenas vingança? Esse não é o único caso. Tem casos de empregos oferecidos que não foram atrás, receberam do pai do trabalho, o prefeito do não. Pessoas essas que não querem nada demais a não ser trabalhar dignamente. Dizer que não tem emprego enquanto tem várias pessoas ganhando sem trabalhar. Corta o salário pela metade de famílias humildes para botar os luxos da minoria. Chega a ser desumano. Onde vamos parar com tamanhas atrocidades? Entre tantas histórias e histórias, uma única certeza instalou-se na nova ditadura. E nos cabe fiscalizar, cobrar, tornar públicos os mandos e desmandos da atual administração, abrindo os olhos de cada cidadão sobre seus direitos e mostrando como as coisas acontecem. Não devemos ser conformistas e nem calar a boca por conta do misério salário. Que libertação é essa? Que persegue, subordina, humilha e maltrata seus semelhantes. Será que pensam que nesse círculo somos os palhaços? Ou que nós, os palhaços, é o povo? Ou será que pensam que o círculo são eles, aqueles bajuladores que cometem atrocidade em nome dos outros e como depois agem como se nada tivesse acontecido? Esses sim conseguem ser mais medíocres e pequenos do que os administradores que têm a coragem de trabalhar e que buscam sempre vencer seus próprios métodos, sem precisar bajular ninguém, sem se submeter a certas sujeiras e nem tampouco fazer barbaridade com ninguém. Esse sim pode dizer que é livre. Então, eu gostaria só de dizer, de dar nome aos bois. O senhor Luiz Ricardo fez esse artigo
artigo que está sendo compartilhado nas redes sociais e que está, sinceramente, chocando as famílias de Catarina, porque passaram os 3 meses da campanha, onde pregaram a libertação, e agora nós estamos vendo realmente a perseguição. Meu muito obrigado.